Na semana passada, eu trouxe a história a respeito daquele caso terrível que aconteceu em Tubiara, no interior de Goiás, onde um homem de 40 anos, chamado Thales Machado, tirou a vida dos dois filhos para se vingar da esposa. O Thales teria feito isso após ele receber imagens que lhe foram enviadas através de um detetive particular que ele contratou para vigiar a sua esposa para saber se ela estava o traindo. Nessas imagens, a esposa de Thales aparece com um outro homem, que seria o seu amante, algo que foi amplamente divulgado pela mídia. No entanto, novas informações divulgadas e compartilhadas nas redes sociais afirmam que Thales e Sara já estavam separados há meses. Bom, nesse vídeo eu trouxe todas as novas informações a respeito desse caso. Como eu tinha feito um vídeo sobre ele pouco tempo depois que tudo ocorreu, eu decidi trazer ele aqui novamente com essas novas atualizações, com as atualizações disponíveis agora. Lembrando que todas as informações aqui foram extraídas de fontes através da internet. Eu avisei isso no vídeo anterior, mas parece que não ficou muito claro para algumas pessoas. Aproveitando, pessoal, eu quero agradecer vocês pelo grande apoio no meu último vídeo a respeito desse caso. Muita gente hypou o vídeo e com isso ele ficou ali na aba em alta do YouTube, que hoje na verdade o nome da aba se chama Hypado, acho que é alguma coisa assim. Com isso o vídeo acabou pegando muitas visualizações, então aproveitando eu gostaria de pedir para vocês, se vocês puderem, hype esse vídeo também, que isso vai me ajudar muito aqui no meu trabalho. Lembrando que esse vídeo de hoje ele traz novas informações a respeito desse caso e que vem gerando bastante polêmica. Bom, vocês vão entender tudo no decorrer da história, tá? E tudo que tem disponível até o momento eu trouxe aqui. Para você que está chegando agora aqui e não está muito por dentro dessa história, eu vou fazer um breve resumo do caso para você se atualizar. Mas se você quiser a história mais completa, é só assistir ao outro vídeo que eu fiz. Eu vou deixar o link no meu comentário fixado aqui embaixo e também como tela final desse vídeo aqui para facilitar. No mais é isso, então vamos para o caso. Bom, o Thales Machado era casado há cerca de 15 anos com Sara Araújo e juntos eles tinham dois filhos, o Miguel, que tinha 12 anos, e o Benício, que tinha apenas 8 anos. A família morava em um condomínio de alto padrão na cidade de Tubiara, no interior do estado de Goiás. O Thales, ele trabalhava como secretário de governo da prefeitura de Tubiara, um cargo que, segundo fontes, foi lhe dado pelo sogro, Dione Araújo, que é o atual prefeito da cidade de Tubiara. O Dione, inclusive, estaria apoiando o Thales, que iria se candidatar a deputado estadual nas eleições desse ano. Essa informação é importante, pessoal, então guardem ela aí com vocês. A Sara, pelo que consta nas fontes, é empresária. Ela possui algumas lojas de produtos de beleza ali pela cidade. Na verdade, eu não sei se é somente ali na cidade que ficam as lojas dela ou se ela tem outras lojas pela região. Nas fontes apenas menciona que ela é empresária e tem lojas. O casamento do Thales e da Sara vinha enfrentando uma crise nos últimos meses. Isso segundo o próprio Thales em uma carta que ele publicou nas redes sociais. Nessa carta ele diz que a Sara vinha agindo de forma estranha e que ele desconfiava que ela estivesse tendo um caso. Por causa dessa desconfiança, o Thales decidiu contratar um detetive particular que passou a seguir a Sara para onde quer que ela fosse. Esse detetive teria seguido a Sara por cerca de 15 dias, mas não teria registrado nada demais. A Sara saía da casa dela, ia para o trabalho, fazia as coisas do dia a dia e etc. Não havia nada de anormal na rotina dela que pudesse confirmar as suspeitas do Thales. Só que aí a Sara, ela decidiu fazer uma viagem para São Paulo, pois ela precisava comprar algumas coisas para a loja dela, isso segundo as fontes. Nisso, o Thales pediu para que o detetive a seguisse até São Paulo, e o detetive foi. O detetive então a seguiu conforme combinado com o Thales e, em determinado momento, ele flagrou Sara com um outro homem. O detetive fez um vídeo que circulou bastante pela mídia e pela internet. Nesse vídeo aparece uma mulher loira que seria a Sara de mãos dadas com um homem caminhando por uma rua. Depois eles vão para um restaurante onde trocam carícias e se beijam. O detetive filmou tudo e depois mandou para o Thales. Isso teria ocorrido no dia 11 de fevereiro, uma quarta-feira. Nesse mesmo dia, algumas horas depois, o Thales publicou uma carta em suas redes sociais no qual ele meio que dá uma justificativa para o que iria fazer. Pouco tempo depois disso, o Thales tirou a vida dos dois filhos e depois fez o mesmo com ele.
Pessoas próximas que viram essa carta nas redes sociais do Thales correram para o condomínio onde a família morava, mas ao chegarem lá já era tarde. O filho mais velho do casal, o Miguel, ele faleceu ainda no local, enquanto que o mais novo, o Benício, ele chegou a ser socorrido, mas faleceu algumas horas depois no hospital. Já o Thales foi encontrado sem vida na casa. O caso, como vocês já sabem, ele teve uma enorme repercussão aqui no Brasil, e o que saiu na mídia foi que o Thales cometeu esse crime terrível porque descobriu que a esposa estava traindo ele. Pois bem, vamos por parte aqui, que agora eu vou falar a respeito das atualizações. Quando eu fiz o primeiro vídeo desse caso aqui no canal, eu trabalhei com todas as informações que estavam disponíveis até aquele momento para o público. Quem me acompanha aqui já faz um tempo sabe que é assim que eu trabalho, e na maioria dos meus vídeos eu até aviso sobre isso. Logo depois que eu postei o meu vídeo, começou a surgir novas informações a respeito desse caso de tudo quanto é lugar. E eu não inseri elas no meu vídeo porque quando eu gravei elas ainda não estavam disponíveis, né? Então eu não tinha visto elas. Uma dessas informações que foi extraída de um vídeo que eu vi recentemente no YouTube a respeito do caso, diz que depois de ter cometido o crime, o Thales tirou fotos da cama onde estavam os filhos e enviou para Sara. Sim, pessoal, parece que os meninos estavam dormindo quando eles foram vítimas do crime. Esse fato eu não tinha conhecimento ainda, eu pensei que os meninos eles estavam acordados, pois algumas horas antes o Thales tinha postado um vídeo nas suas redes sociais em que mostra ele interagindo ali com os filhos. Mas pelo que parece, os meninos eles estavam dormindo e o Thales disparou contra eles nessa hora. Então, depois disso, o Thales ainda teria enviado fotos da cama dos meninos para Sara. Na reportagem que eu vi fala camas, então eu não sei se ele chegou a enviar fotos dos meninos precisamente depois do que ele fez. A arma do crime ela foi encontrada na casa. Na verdade, ela estava sobre o peito do Thales, né? E ela é uma pistola e eu não encontrei informações da procedência da arma, se ela é registrada ou não. Uma outra coisa é que a casa ela estava com um cheiro muito forte de gasolina e haviam 2 galões vazios lá. A hipótese é que, além de tirar a vida dos filhos, o Thales ele também tinha a intenção de incendiar a casa, mas não se sabe o porquê ele não prosseguiu com esse plano. Fica evidente que o Thales ele queria se vingar da Sara até o último momento, pois se ele tivesse conseguido atirar fogo na casa, os meninos nem poderiam ter um velório normal por conta do estrago que seria feito. Por conta disso, desses galões de gasolina na casa, foi levantada a hipótese de que o Thales teria premeditado o crime com uma antecedência de dias. Isso vai na contramão das informações iniciais que eu encontrei nas fontes e usei para fazer o meu primeiro vídeo. Lá dizia que o Thales ele havia ficado transtornado depois de ver os vídeos da esposa dele com outro homem e que isso, ele ficou de cabeça quente e foi no momento que ele decidiu cometer o crime, como se fosse um gatilho, não algo que teria sido premeditado. Agora eu vou falar a respeito da nova informação desse caso que vem repercutindo bastante na internet. Segundo essa nova informação, o Thales e a Sara já estariam separados há cerca de 4 meses. Essa separação teria ocorrido depois que a Sara descobriu que o Thales tinha traído ela diversas vezes. Aqui, algumas informações divergem, tá, pessoal? Tem alguns lugares que é falado assim, que após a separação da Sara e o Thales, eles continuaram vivendo juntos na mesma casa, lá no condomínio que eu mencionei no começo do vídeo. Mas, apesar disso, eles já não tinham nenhum contato físico ou qualquer tipo de relação mais íntima. Isso foi chamado de separação secreta ou silenciosa nos lugares que eu vi. Já em outra informação, diz que após a separação, a Sara ela teria saído da casa da família e ido morar em um outro lugar e que, inclusive, os 2 filhos do casal estavam com guarda compartilhada. E no dia do crime era dia do Thales ficar com eles por causa do seu aniversário. Pessoal, sobre essa informação do aniversário, eu não consegui confirmar, assim, para falar a verdade para vocês, porque eu não encontrei qual era a data do aniversário dele certinho e tudo mais, né? Até porque há muita divergência nas fontes. Essas informações dizem que o Thales, ele não aceitou o fim do casamento e queria mantê-lo nem que fosse por aparência. Ele teria feito isso para não perder o cargo na prefeitura que lhe foi dado pelo sogro e também porque ele queria ter uma boa imagem de homem de família para concorrer a deputado estadual nas eleições desse ano. O Thales, ele acreditava que uma separação recente poderia atrapalhar na sua imagem e, consequentemente, diminuir as suas chances de ganhar as eleições.
É dito que o Thales meio que já sabia que a Sarah tinha um outro homem, mas mesmo separados, ele não queria que ela se relacionasse com outra pessoa. O Thales teria então ameaçado a Sarah, dizendo que se ele descobrisse algo, ela iria pagar caro. Com isso, o Thales contratou um detetive particular para seguir a Sarah, como já sabemos. Mas antes de tudo isso, o Thales já teria começado a planejar o crime na intenção de ferir a Sarah através dos filhos, e depois ainda manchar a imagem dela, fazendo parecer que tudo o que aconteceu foi por culpa dela. Lembrando, pessoal, que tudo isso são informações que estão circulando por aí na internet e eu simplesmente fui atrás delas e trouxe aqui para vocês. Mas eu preciso ser bem sincero com vocês sobre essa história de que eles já estavam separados. Eu pesquisei bastante, mas eu não encontrei em nenhuma mídia grande a respeito disso. A fonte primária que eu encontrei, que muita gente está usando para fazer matérias, incluindo algumas mídias pequenas, é de uma advogada conhecida como Lu Lage. Pelo que eu vi, ela postou um vídeo no perfil dela, no Instagram, que conta com mais de 180 mil seguidores, no qual ela afirma que pessoas próximas ao Thales e a Sarah entraram em contato com ela e falaram para ela a respeito dessa versão de que eles já estavam separados. Bom, eu vou colocar o vídeo dela aqui para vocês, que é bem rapidinho, para que vocês entendam melhor. Mas vai o recado para essa esposa. Todo casamento tem crise, todo casamento é difícil, mas não abra o ciclo, não abra a energia da traição. É uma energia muito perigosa. Tem um ditado antigo que fala, trair, coçar, é só começar. Então se você começa a fazer isso, isso vira um vício, isso fica natural, isso fica fácil. E aí vem as consequências. Tudo na vida tem consequência. Então essa mulher deveria ter pensado em relação a isso, deveria ter conversado com ele. Um casal precisa de... Realmente, Marcelo, tudo na vida tem consequências. Não só atitudes, como as falas, nossas palavras também. O recado você está mandando para a esposa, que por infeliz coincidência, essa esposa que você está falando é a mãe que perdeu 2 filhos. O pai covardemente tirou a vida deles. É para ela, Marcelo. Esse recado é para ela mesmo. Isso é uma fala de um machismo com sabor de crueldade. E se essa energia da traição existiu por ele. Sabia disso? Se você tem fonte, eu também tenho. Ele a atraía descaradamente. Mas eu vou te contar uma outra coisa. Tá acima de tudo e eu preciso mostrar isso pra vocês. Essa imagem dela aí no restaurante, andando junto com ele, se beijando. A Sarah Tinoco, o amante, segundo essa informação dessa fonte, a Sarah, todo mundo na cidade assustou dele não saber das traições, porque era uma coisa meio pública, parece que ela não escondia muito que traía ele, mas ele não sabia. Segundo essa fonte também, ele era um cara super do bem, ia ser candidato a deputado agora nas eleições desse ano. Diz que é um cara muito correto, que amava muito a família. Eu recebi centenas de mensagens sobre esse caso de pessoas da cidade. Mas a mais confiável é uma pessoa que eu conheço, e coincidentemente conhece muita família e conhecia ele. Estava lá no velório. Essa esposa que você está se referindo, ela estava separada dele desde o ano passado, dentro de casa. O famoso divórcio silencioso. Ela não traiu ele. Ele não aceitava a separação. Exatamente porque ele queria se candidatar a deputado. Não queria estar divorciado. Ele não aceitou a separação. É a mesma esposa que estava cansada de ganhar chifres. Esse homem do bem. Que bem, Marcelo? É a energia da traição? E é a traição aqui que tem que ser o foco? Agora nem a dele, nem a suposta dela. O foco foi o crime que covardemente ele cometeu. A vida dele ele tem direito, dos filhos não. E ele só tirou para deixá-la em um abismo perpétuo, porque não quis ficar com ele. Ele cometeu uma vingança, amor. Cara do bem, hein? Tirar a vida dos filhos para vingar de quem não quis ficar com ele. Ele é muito do bem. O foco não é traição, Marcelo. O foco é a mãe que perdeu 2 filhos. Os papéis foram invertidos aí. Quantas pessoas te assistindo, provavelmente falando, o que ele tá falando faz sentido. Não faz sentido, Marcelo. A única coisa que faz sentido aqui é a dor da mãe, da família dela e da família dele. Como vocês puderam perceber, pessoal, nesse vídeo, a Lu Lage, ela responde a uma outra pessoa e ela afirma que uma pessoa que ela conhece bem e que coincidentemente é uma pessoa muito próxima ali da família, né, do Thales e da Sarah, passou as informações para ela sobre os dois já estarem separados há meses. Esse aí, pessoal, esse aí é o Instagram dela para quem quiser segui-la. Pessoal, tem uma outra coisa aqui que eu preciso esclarecer para vocês, né? Nos últimos dias começou a repercutir uma suposta carta que seria a da Sarah, que ela teria publicado nas redes sociais dela, né? E nessa carta meio que ela diz ali estar arrependida, que ela sente muito pelo que aconteceu pelos filhos e que ela está deslacerada e tudo mais, né?
E o que acontece? Eu encontrei numa mídia grande dizendo que essa carta realmente pertencia a ela, só que eu encontrei uma outra mídia grande também que disse que na verdade essa carta não pertencia a ela e ninguém da família, que ninguém ainda tinha, vamos dizer assim, declarado publicamente. Na verdade, se pronunciado publicamente. Então, assim, pelo que tudo indica, essa carta não foi escrita pela Sarah. Na verdade, pelo que eu vi, foi uma pessoa que criou um perfil com o nome dela, pegou as fotos da família, colocou ali e depois publicou essa carta dizendo que foi ela. Nisso alguém pegou, ou essa mesma pessoa, e compartilhou nas redes sociais, e aí vocês já viram, né? O estrago já está feito. Muita gente começou a compartilhar, isso foi para jornais maiores, jornais menores, e aí meio que o pessoal começou a tomar como verdade. Mas pelo que parece, não é uma carta dela, não foi ela realmente que fez aquilo ali. Pois até o momento, até onde eu vi, né, até a gravação desse vídeo, parece que ninguém da família deu uma declaração pública. Agora, sobre o homem que estava com a Sarah em São Paulo, pelo que eu vi, né, as informações que estão disponíveis aí na internet, ele também é casado, né, e ele teria 2 filhos e a esposa dele inclusive estaria grávida. Ele ainda seria uma pessoa bem próxima ali da família e inclusive morava ali no mesmo condomínio onde ocorreu a tragédia. A última informação que eu vi é que ele teria saído da cidade, né, vamos dizer assim, fugido da cidade porque ele estaria sendo ameaçado. Eu não sei se ele foi sozinho ou se a esposa foi junto com ele. Bom, até o momento é isso que eu vi que foi divulgado sobre ele e tudo mais. Antes de mais nada, pessoal, novamente eu quero deixar muito claro para vocês que essas informações elas não estão em nenhuma grande mídia, tá? Então eu não estou afirmando nada aqui e tudo que eu trouxe é o que eu encontrei na internet. A única coisa que eu posso afirmar aqui é que as vítimas de tudo isso, e não tinham nada a ver com essa história, foram os 2 meninos, né, que pagaram um preço muito alto por algo que eles não tiveram culpa nenhuma. E isso eu já falei no meu vídeo anterior, mas eu reitero aqui. E falando sobre o vídeo anterior, né, esse vídeo, como muitos de vocês puderam ver, eu fiz ele de uma forma totalmente imparcial. Mas mesmo assim teve pessoas falando que eu estava defendendo o Thales e outras pessoas falando que eu estava defendendo a Sarah. Sendo que eu não defendi ninguém, eu apenas trouxe as informações que estavam disponíveis até aquele momento. Mas está tudo bem, eu meio que já esperava por isso. Esse caso, pessoal, ele é muito triste, então ele mexe muito com as emoções. E com isso, muitas pessoas acabam escrevendo e dando opiniões lamentáveis sem antes raciocinar melhor. De qualquer forma, a maioria dos comentários foram positivos e eu agradeço cada um de vocês que deram esse apoio para mim e que ajudam muito aqui no meu trabalho na plataforma. Então, aproveitando novamente, se você puder, hype esse vídeo, que isso vai ajudar ele a alcançar mais pessoas e, consequentemente, né, trazer mais inscritos aqui e aumentar as visualizações. E deixe a opinião de vocês aqui nos comentários. O que vocês acham desse caso? O que vocês acham dessas novas informações? Será que é real, não é? Bom, escreve aqui. Quem eu puder eu vou responder. Vocês sabem que eu sempre estou dando um coraçãozinho e respondendo sempre que eu tenho tempo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por me assistir até o final. E eu vejo vocês no próximo vídeo.